Evangelho, domingo da quarta semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus, num dia de sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para nos destruir? Eu sei quem tu és. Tu és o Santo de Deus." Jesus o intimou: "Cala-te e sai dele." Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: "O que é isto?" Um ensinamento novo dado com autoridade. Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem. E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quarto domingo do tempo comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, damos sequência à continuidade da leitura proposta pela Santa Liturgia para os primeiros domingos do tempo comum. Então, nesse quarto domingo, nós retomamos a leitura do primeiro capítulo do Evangelho de São Marcos. Havíamos concluído a leitura com o chamado dos discípulos no versículo 20 do primeiro capítulo. E hoje damos sequência à leitura na abertura desta quarta semana, que nos apresenta também uma proposta de caminho. Damos continuidade à leitura com o ensinamento de Jesus na sinagoga de Cafarnaum e a cura do endemoniado. Hoje nós também temos a alegria de recordar a memória de São João Bosco. Obviamente, o domingo, por ter a solenidade e a prioridade máxima, todas as demais memórias e festas cedem lugar e espaço à celebração da solenidade dominical. Então, para as comunidades consagradas a Dom Bosco, para toda a família salesiana, hoje é dia de festa e de solenidade. Mas, de modo geral, na liturgia da Igreja, hoje celebramos o quarto domingo do tempo comum. Por que o padre faz essa referência a Dom Bosco? Pelo grande sinal de Deus que Dom Bosco trouxe para todos nós. Dom Bosco é um testemunho viril e valente do verdadeiro e profundo amor pelo próximo, onde entregou tudo de si, talentos e habilidades, um homem que se desdobrou de todos os modos e maneiras para promover o nome de Jesus e salvar almas, levar corações para junto de Jesus, o incansável apóstolo do coração de Jesus. Dom Bosco não tinha outra prioridade na sua vida que não fosse levar almas ao Senhor. Ah, meu irmão e minha irmã, se essa também fosse a prioridade do nosso coração. Mas pode ser, se ainda não é, não deixou de ser a proposta de Deus para nós. E podemos também, eu e você, termos um coração tão zeloso e ardente de amor por Jesus, ao ponto de se entregar totalmente nas mãos dele, permitindo que o Senhor suscite em nós a vitalidade e a energia necessárias para que possamos aprender o quanto for preciso para trazer mais almas para Jesus. Um dos testemunhos incansáveis de Dom Bosco é de um homem que estava sempre disposto a aprender e um passo avante no tempo e na sensibilidade sobre o outro, para poder tornar instrumento tudo aquilo que chegava até ele,
Instrumento em favor do quê, Padre? Em favor desse diálogo a respeito de Jesus. Desde as habilidades práticas até a oratória, a leitura, tudo, nada passava desapercebido diante de Dom Bosco. E com essa sensibilidade própria do Espírito Santo em seu coração, era um homem atento àquilo que estava acontecendo à sua volta, para sempre aplicar o instrumento ou o meio mais eficaz para chegar ao coração dos homens e aproximá-los do coração de Jesus. E assim foram com as artes, e assim foi com a ciência, e assim foi com o estudo das letras, e assim foi com um grande empenho com a qual ele se lançava para levar tantos jovens e adolescentes para junto do Senhor. Mas, Padre, por que o senhor está falando de Dom Bosco assim de maneira tão infusiva? Primeiro que sou um devoto de Dom Bosco. E aprendi a ter Dom Bosco como um grande amigo e gostaria que tantos fossem também amigos desse santo sacerdote, que viveu um período muito interessante. O período de Aníbal de França, o período de São Luigi Orione e tantos outros importantes fundadores do final do 1800. Mas por que falar de Dom Bosco hoje? Não é o Padre Fábio, não fala porque quer, mas porque tem a memória de Dom Bosco. E exatamente no Evangelho de hoje, como nós já meditamos lá atrás o Evangelho de hoje, se recordamos um pouquinho da meditação, o Padre sinalizava uma característica peculiar do Evangelho de São Marcos. Quando Jesus, com energia e autoridade, impõe ao demônio que ele se cale. Quando o demônio anuncia quem é Jesus. Sabemos quem tu és. Tu és o Santo de Deus. Na meditação lá atrás, que fizemos algumas semanas, o Padre comentava o fato de que Jesus quer ser testemunhado, quer recolher o testemunho dos corações que amam a Deus. Ele não quer que o demônio testemunhe a seu respeito e ordena que ele se cale. Os testemunhos que suscitarão a alegria no coração de Deus são aqueles testemunhos que o próprio Senhor deseja que aconteça. A conversão do meu e do teu coração, o anúncio e o canto do Magnífica, porque o meu e o teu coração exulta o Senhor pelas maravilhas que Ele tem feito em nosso favor e através da nossa vida. Sermos eu e você nas mãos de Deus um testemunho eloquente de que Jesus é o Senhor que veio para nos salvar. E aqui entra essa beleza de hoje termos a memória de Dom Bosco. Dom Bosco foi um eloquente testemunho do Senhor Jesus, misericordioso e próximo de todos. Com a sua amabilidade, com a sua docilidade, com o seu jeito paterno, não rejeitou a ninguém, amou a todos. E o seu testemunho foi muito mais eloquente do que o testemunho de qualquer demônio. Se colocamos diante do Evangelho de hoje, o Senhor nos escolheu pela graça do batismo, pela unção do Espírito Santo, para que no mundo sejamos as suas legítimas testemunhas. E como testemunhamos o nome do Senhor? Tendo um coração que seja só dele. Aqui entra a segunda leitura de hoje. O anúncio que São Paulo faz na carta aos Coríntios não é uma reprovação ou uma diminuição sobre o valor e a dignidade da vida matrimonial, em hipótese alguma. Mas São Paulo nos chama à compreensão de uma verdade. A melhor escolha nessa vida é que o nosso coração seja todo de Jesus. E Padre, mas eu já me casei, fiz lambança? Não. Não fez. Calma lá, vamos devagar. Você uniu sua vida à vida de sua esposa e o Senhor abençoou essa legítima união por meio do sacramento do matrimônio. Agora, vamos cumprir aquilo que o Senhor, desde toda a eternidade, ou melhor, desde do jardim do Éden, abençoou. O teu papel como esposa do teu esposo é ajudá-lo
a encontrar sempre o Senhor é levá-lo a Deus. E o seu papel, esposo, como esposo na vida da sua esposa, é levá-la para junto do Senhor. Se nós, de alguma forma, tiramos o outro sempre na nossa direção, puxamos ele sempre na nossa direção, podemos terminar por dispersar o seu coração na hora de estabelecer a prioridade por Deus. Às vezes, pretendemos, de certa forma, tomar posse da outra pessoa. Isso não é bendito. Tudo que o Senhor te entregou, tudo que o Senhor me entregou, é para que, tomando nas mãos, eu renda graças a Deus e coloque sobre o altar do sacrifício como oferta de amor por Ele. O teu esposo, a tua esposa, foi um tesouro de Deus entregue nas suas mãos para que você possa amá-lo e, amando, levá-lo para junto do Senhor. Não tem nada de mais belo e precioso que você possa entregar em favor do seu esposo ou desejar para o seu esposo que seja que o fato dele ser todo do Senhor. Como assim? Mas ele precisa ter olhos e atenção para mim. Certamente. Mas os olhos dele por você serão olhos à altura da dignidade do amor que você merece, se forem olhos nos olhos de Jesus. Se ele olhar através dos olhos de Jesus para você. E quem pode apresentar o olhar de Jesus para ele? Você. O quanto você ama o Senhor e a forma como você vive o seu amor e a sua comunhão com o Senhor podem inspirar significativamente o encontro do seu esposo com Jesus para que ele te olhe e cuide de você com os olhos e com o coração de Jesus. Então esse é o nosso papel, assim o esposo por sua esposa, assim a esposa pelo seu esposo, assim também alargando a referência, os filhos por seus pais e os pais por seus filhos. É fundamental que isso aconteça. Nós somos testemunhas qualificadas do nome e da soberania do Senhor por conta do nosso batismo, mas é preciso que vivamos à luz dessa dignidade. Isso é fundamental. E dessa forma seremos, na vida do nosso irmão, eloquente testemunho de Deus. Se passamos a primeira leitura proposta hoje do livro do Deuteronômio, estamos diante de Moisés que fala ao povo o cumprimento de uma promessa feita pelo próprio Deus. Moisés certifica que o Senhor cumprirá essa palavra. Então o Senhor me disse ele, farei surgir para eles, do meio de seus irmãos, um profeta semelhante a ti. Deus suscitará do meio do povo alguém que cumprirá o seu mandato em favor da santidade do povo. No dia do meio do seu batismo também recebemos uma unção profética. Deus quer suscitar a mim e a ti, a cada um de nós, no seio da nossa família, mas não só ali, nos lugares por onde passamos, no nosso trabalho, nos nossos ambientes comuns, para que nós possamos cumprir a beleza do papel profético, que não é falar descomprometidamente, mas falar em nome de Deus. Só fala em nome de Deus, como vai o texto concluir, aquele cujo coração está cheio de Deus. Tanto que a responsabilidade do profeta, e é uma responsabilidade muito severa, é estar em fidelidade ao Senhor. Qual é a característica do coração do profeta? Ser um coração fiel a Deus. E ser um coração fiel a Deus significa, ouvindo a palavra do Senhor, colocar em prática e ensiná-la ao povo. Então, uma característica que coloca o nosso coração como testemunhas qualificadas de Deus por onde passamos é ser um coração fiel ao Senhor. Um coração que, ouvindo a sua palavra, escolhe permanecer nessa palavra. E não apenas escolhe permanecer nessa palavra, mas testemunha como se vive essa palavra. Sem pretensão de dizer, olhem para mim e vejam e aprendam como se vive.
São Paulo faz essa referência em uma de suas cartas, porém, com a humildade que é própria dos filhos de Deus. Somos chamados a viver o que nos ensina nosso Senhor. Pois bem, precisamos aprender olhando o exemplo de nossos irmãos. E eu me entrego como exemplo em vossas mãos. Isso é fantástico. Não tem presunção aqui. Eu me entrego como exemplo significa eu me imolo de amor pelas coisas do Senhor, para que vocês conheçam as minhas lutas e se encorajem a lutar da mesma forma. Não significa dizer eu me coloco acima de vocês, mas eu me coloco junto com vocês. Eu me imolo por essa palavra e me entrego por ela, para que vocês conheçam as minhas lutas e escolham lutar e se entregar também. Oh, bendita inspiração de quem vai à frente, né? O comandante, a imagem do comandante militar, ele é o primeiro a entrar no campo de batalha, o grande comandante, e o último a sair. Ele vai na frente, inspira os seus homens. Ele se entrega e se entrega com eles, se entrega por eles. Assim também nós somos chamados, como testemunhas qualificadas do Senhor, a nos entregarmos, para que, vivendo a partir da palavra do Senhor, possamos inspirar nossos irmãos e irmãs a viverem também essa mesma palavra. Voltando ao texto de hoje, entrando em Cafarnaum e logo no sábado, foram à sinagoga. Olha que maravilha, o Senhor, como bom judeu, cumpre o preceito de oração e se reúne com o seu povo para orar. E ali ele ensinava. E como nós já vimos, o ensinamento do Evangelho não se limita a ser um ensinamento doutrinal, mas um modo de vida. Estavam espantados com o seu ensinamento, pois ele os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Ele ensinava colocando-se como testemunho. Mesmo método, por assim dizer, que São Paulo. Se entrega, se imola para que nós possamos ver as suas lutas e nelas encontrar a inspiração e ao mesmo tempo a comunhão necessária para escolhermos o mesmo. O Senhor se entrega por amor para que nós possamos aprender a amar como Ele ama. Aprendei de mim, que tenho um coração manso e humilde. O dia 31, antes da reforma litúrgica, era a festa do Santíssimo Nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Aprender do nome de Jesus, aprender de Jesus, que tem um coração manso e humilde. Ele continuamente nos chama a aprendermos dele, a como viver a nossa vida. Que bom ter esse mestre que se oferece por nós para nos ensinar. Ou seja, ele toma parte na nossa experiência de vida. Como assim, Padre, toma parte? Porque ele vem viver conosco. Lembra que ontem vimos essa imagem ao meditarmos a respeito da tempestade acalmada? E o Padre dizia, olha que Jesus disse aos discípulos de atravessarem para outra parte, para outra margem. Ele sabia que viria uma tempestade e ele foi no barco junto com eles. Ele deu uma ordem que eles obedeceram e Jesus foi junto para ajudá-los a cumprir aquela ordem. Eles não imaginavam que uma tempestade fosse se levantar, que eles fossem ter que tocar a fragilidade mais aguda e os medos ocultos do coração deles. E naquele momento em que eles tocaram tudo isso e clamaram pelo Senhor, ali o Senhor estava. Jesus se levantou. Para ele faz diferença sim. Ele não quer que ninguém pereça. E ele se levanta por nós. Como é bom saber que esse Senhor que diz, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, e aprendei de mim, que tem um coração manso e humilde. Esse Senhor que se propõe a ensinar um modo de vida vivendo conosco. E significa que vivendo conosco,
Não só as melhores disposições do nosso coração vão estar em jogo, mas também as nossas fragilidades. E Ele aceita dividir comigo e contigo a tua fragilidade, ficando do nosso lado, para nos encorajar a sermos fortes, completando o que nos falta na nossa fraqueza, para que nós escolhamos ser fortes. Ele, por sua presença e graça, nos dá a possibilidade de ser fortes, de sermos fortes, mas é preciso que escolhamos. Ele permanece conosco para que a gente consiga também escolher. Que maravilha saber disso! Porque no momento das nossas fragilidades, sentimos medo de não conseguir nunca. E Jesus se faz presente e se declara presente. A cada grito de socorro, o Senhor se levanta por nós. Eis-me aqui. E quando Jesus chama, e quando Deus chama o meu e o seu nome, como chamou o nome de Samuel, nós também levantamos como Jesus levantou naquele dia na barca. Quando Jesus do alto da cruz nos diz: Fábio, conforta-me, vem ficar comigo aqui, eu estou tão sozinho e as dores estão tão agudas, a agrura dessa cruz é enorme, consola-me um pouco, me faz companhia por um tempo. Nós dizemos, como Jesus disse naquela barca, ficando de pé, imediatamente agiu. E eu, diante desse apelo de Jesus, ficando de pé, imediatamente ajo, me entrego em oração, peço perdão e misericórdia pelos pecadores, procuro oferecer atos de amor ao meu Senhor para confortá-lo. E quando é Ele que me chama, eu me importo com o seu sofrimento e fico de pé, como Ele se importou. Então, fazendo esse salto no Evangelho de ontem, vindo agora para o Evangelho de hoje, Jesus ensina com autoridade. É essa a autoridade do Senhor. É uma autoridade que nos leva a provar o amor de Deus e qualifica o nosso coração para sermos testemunhas. Testemunhas qualificadas do Senhor são aquelas que, como Dom Bosco, se levantam imediatamente. A cada súplica do Senhor, a cada vez que o Senhor fala ou pede socorro em suas dores, se deixa ser consolado por nós em suas dores, imediatamente se levanta e vai ao encontro de Jesus. Que coração, o coração de Dom Bosco, que coração, o coração dos santos, que prontamente se colocam à disposição para consolar e confortar o coração de Jesus. E hoje, meus irmãos, eu e vocês somos chamados a essa disposição. Eis aqui a motivação para essa nossa quarta semana do tempo comum. O Senhor nos faz testemunhas qualificadas do seu amor. O quanto o meu e o teu coração se encontram em atitude de prontidão para amar e testemunhar o amor por esse Senhor em cada gesto, em cada momento da nossa vida. Peçamos a Ele essa graça, pois o ensinamento com autoridade que Ele realiza, esse ensinamento com autoridade, é um ensinamento que edifica o nosso coração, que é autoridade maior do que ver sobre o altar o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo sendo oferecidos por nós. Quantas vezes eu vou até Jesus e entrego a Ele o melhor do meu coração? Às vezes de noite a gente está cansado, querendo dormir, né? A gente pede mais uma vez o favor de deixar dormir sem poder se empenhar tanto, porque o cansaço já é grande. E a cada domingo, vinde a mim, benditos do meu Pai. E Ele mesmo coloca a mesa e se entrega como alimento por nós. Rapaz, é amar muito, né? Todo domingo o Senhor está ali para entregar tudo e o melhor, por assim dizer, de si, por mim e por você.
É preciso que esse testemunho, cheio de autoridade, possa qualificar o meu e o teu coração como um coração mais sensível para amar e para pedir a Jesus a graça de fazer o mesmo pelos nossos irmãos e irmãs. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São João Bosco e de toda a família salesiana, dos santos salesianos. Hoje é dia de rezar pelos nossos irmãos salesianos que fazem trabalhos maravilhosos em todo o mundo. Sejam as nossas irmãs, a quem bem conheço e com tanto carinho e estimo, sejam os nossos sacerdotes que tive a alegria de acompanhar em muitos momentos diferentes e por quem nutro um orgulho tão grande pela entrega de vida que fazem. Hoje rezemos de maneira especial por cada um deles. E que pela intercessão de São João Bosco e de todos os santos salesianos, da Santa Mãe de Deus, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.